Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania, que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos falar, como sempre, de uma entidade, de uma organização. E hoje ela é muito especial porque eles atuam aqui na Zona Sul de São Paulo com empregabilidade para jovens. Tem coisa mais importante e interessante aproveitar essa geração de jovens que a gente tem, principalmente na capital paulista. Fica com a gente porque eles vão dar muitas dicas interessantes. Se você tem uma ONG também, às vezes você pode aproveitar da orientação deles, porque eles têm, quase 40 anos de experiência e uma rede de atendimento que já passa de 30 mil pessoas, 40 mil. Você vai entender bastante, e eu também vou aprender com eles aqui hoje. Nossos convidados estão aqui com a gente já, da NURAP. A NURAP é o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Quem está aqui com a gente é a Ágata Dourado, a gestora pedagógica. Obrigado, viu, Ágata, pela presença. Eu que agradeço. E com a gente também a Letícia Lima. E Letícia é educadora e administradora. Obrigado, Letícia. Que agradeço. Bom, deixa eu começar aqui com a Ágata primeiro. Eu estava lendo que nasceu lá do Rotary, aqui em São Paulo, né? Conta como é que nasceu essa história. Já tem 40... Quantos anos? O NURAP ele já tem 37 anos. 37. Isso. Mas uma história que antecede esses 37 anos é que o NURAP ele era uma casa de abrigamento de adolescentes, egressos da Fundação Casa, na época antiga FEBEM. E o Rotary Club de São Paulo, Brooklyn e Morumbi, teve essa idealização de capacitar esses adolescentes e empregá-los. E aí surgiu o NURAP. Antes Campi, Santo Amaro, e hoje NURAP. Então, há 37 anos nós fazemos capacitação para adolescentes e jovens e os encaminhamos para o mercado de trabalho hoje com o apoio da Lei da Aprendizagem 10.097. Muito bacana. A gente vai chamar um vídeo que aí você é institucional deles, que você vai entender bem melhor e eu já volto com elas aqui. O NURAP foi criado e existe até hoje pelo único motivo de que existem pessoas neste Brasil que precisam muito dele. Entender a cada pessoa dentro da sua especificidade é hoje o nosso grande diferencial de organizações que fazem encaminhamento para o mercado de trabalho. Porque aqui a gente não visa apenas a capacitação profissional em si, aqui nós visamos o desenvolvimento do ser humano como um todo. Não só na questão da empregabilidade, mas também na questão humana, quem ele é e o que ele quer ser. Nós estamos capacitando ela para uma vida profissional, mas também nós estamos dando ferramentas para que ela possa ser o ator da sua própria história, que ela possa ser protagonista da sua jornada. E isso faz toda a diferença no desempenho dela na empresa. O NURAP foi uma porta gigantesca para mim, que é através do NURAP que eu realmente aprendi a lidar com as minhas questões, aprendi a entrar no mercado de trabalho. O mundo em si vê uma pessoa com deficiência não apta para voltar ao mundo do trabalho assim. E a NURAP briga por estar ajudando a gente a conseguir. Valoriza enquanto ser humano, enquanto uma pessoa capaz como qualquer outra pessoa. Estamos todos lutando. A gente só quer uma oportunidade para mostrar que a gente também é capaz. Se a empresa contratar uma pessoa com deficiência, ela está ganhando com essa pessoa, ela não está perdendo, ela não está apenas obedecendo uma lei de cotas, Então, aqui no NURAP, eles dedicam, ensina, prepara para integrar na sociedade. Quando eu entrei no NURAP, eu vi que eu tinha uma rede de apoio. Eu contei com assistentes sociais incríveis, eu contei com apoio psicológico. Foi o NURAP que não me fez desistir. Eu posso mostrar a minha voz e que eu posso ser ouvida com o pensamento de que, poxa, existem sim ações que caminham então de um mercado de trabalho que preza pela diversidade e igualdade. Graças ao NURAP eu me sinto uma pessoa feliz, uma pessoa para cima. Que antigamente eu me sentia para baixo e hoje eu sou uma pessoa feliz. E o NURAP é isso, é dar a mão para o outro e falar, você não está sozinho, nós estamos aqui e nós vamos te levar para o futuro, para um emprego, para uma vida atual, para você ter amigos, para você interagir com o outro. Quando nós trabalhamos a empresa para que ela se lembre que existe uma pessoa que precisa de capacitação e que precisa de um lugar ao sol, quando nós fazemos esse trabalho, nós transformamos a sociedade. Nós impactamos fortemente a sociedade e isso tudo resulta num trabalho de muita qualidade.
Bonito vídeo, gostei, bem feitinho, viu? Ô Letícia, explica mais um pouco o NURAP, para a gente ir entendendo, né? Primeiro, só para um preâmbulo, quem não é da capital paulista, assim, São Paulo, né? Vocês podem até me ajudar. Tem ilhas assim, você entra num bairro que é nobre, é bonito, é arborizado. Daqui a pouco você vira uma rua, você está numa comunidade, né? Que às vezes as casas são de madeira e é muito povoado, né? Se você pegar periferias, não é onde vocês atuam também, são assim, verdadeiras cidades que às vezes não tem... falta muita coisa, falta equipamento, falta cultura, educação. Então, assim, o desafio de vocês é grande, mas eu deixo para você falar como é que é o atendimento dessa turma que chega, o público, qual é, explica pra gente. Então, né, você falou, São Paulo, ele é enorme, né? Então, nós temos alguns polos do NURAP, então tem Imbu, tem região de Santo Amaro, tem Centro e tem a região de Osasco também, pensando nesse acolhimento também do jovem, porque tem a questão da locomoção, tem a questão do trabalho, né? Vamos focar sim em educação, mas uma educação de qualidade para esse jovem, porque não é só o trabalho. Então nós não focamos apenas no trabalho, na inclusão nesse projeto Aprendiz, mas também na formação técnica dele e na formação também de habilidades pessoais. Então em sala, um dia na semana, esse jovem ele vai para a questão de habilidades técnicas, seja na parte administrativa, a parte técnica, as tecnologias, habilidades pessoais, então oratória, a questão mesmo da educação financeira. Então eu tenho um projeto, uma oficina de educação financeira dentro do NURAP também, que é muito importante essa conscientização. Hoje já se fala dentro do ensino médio, né, no ensino regular, como falar de finanças. Porque querendo não é o primeiro salário, é o primeiro emprego desse jovem. Então o que fazer com esse dinheiro? O nosso público é esse público também da diversidade e inclusão. Então, para vários dos nossos jovens, a única renda que entra dentro dessa casa, dentro da família, é a renda que às vezes vem pelo NURAP, pelo Jovem Aprendiz e das empresas parceiras, né? Então, é muito importante eles terem essa noção não só técnica, não só educacional, mas também tanto de porte, o que fazer com esse dinheiro dentro da renda familiar ali, que às vezes é aquela fora da bolha, que é a única pessoa fora da bolha da bolha familiar que vai trazer uma diferença ali para aquele lar, né? Que ele vai começar a pensar diferente. Sensacional, porque às vezes tem pai que fala assim, não, o dinheiro é meu, aí você já tira um pouco da autonomia do jovem, né? Sim. Isso é muito legal. Ô, Agatha, passei por um programa, não é bem esse, e tem muitos anos, algumas décadas, eu tinha 11 anos, e eu me lembro assim que eu era muito perdido, né? Eu falei, meu Deus, eu vou chegar numa empresa grande, eu não sei nem como é que eu como do lado desse pessoal, né? Que a gente era os bichinhos do mato, né? Aí a gente foi passando por vários aprendizados, mas você, não sei se você é pedagoga também, evoluiu ao longo do tempo? O que vocês ensinam diferente hoje? Claro que você não está há 30 anos lá, né? Mas eu acho que evoluiu muito, né? Como é que é recepcionar esse jovem e tal? Olha, eu fui patrulheira aos 14 anos de idade. E hoje, com muita honra e orgulho, aos 40... conheceu o processo? Sim, aos 47, estou em um projeto que me tornou profissional, que me abriu portas e acessos, não só profissional, mas também acadêmico, social e de posicionamento. Então, hoje o NURAP, ele, juntamente com outras organizações sociais que trabalham com a aprendizagem, o desenvolvimento desse adolescente, desse jovem, pensa, sim, em um mundo de progresso, em um mundo que avança. E o jovem, ele exige essa mudança, né? Ao longo do tempo, de quando eu era patrulheira, que era o projeto Aprendizagem da época, até os tempos atuais, a gente tem aí o boom da tecnologia e junto com eles essa juventude nova. Todo programa, ele sim, passa por essa modificação, por esse avanço, acompanha a evolução profissional do mercado, a pessoal de cada pessoa, né, dentro da sociedade e também essa questão da diversidade. Hoje, nós temos que olhar primeiramente para a pessoa e, dentro dela, desenvolver o profissionalismo dela. Então, quando o NURAP, em 2014, resolveu trabalhar com a inclusão de forma específica, nós fomos olhar para as diversidades. Para a diversidade étnico, de gênero, né, a indígena. Hoje, todos os projetos do NURAP, eles são divididos para que a gente possa atender essa população de forma específica e direcionada. E, da mesma forma, conversar com as empresas
que dão essas oportunidades. Isso você dá a mesma oportunidade para todos, de estar no mercado, de se desenvolver e sim, dentro de uma evolução constante, porque quando a gente fala de desenvolvimento profissionalizante, a gente tem que acompanhar o mercado e o mercado evolui constantemente e é o que a gente traz para dentro das salas de capacitação. Muito legal, porque eu estou entendendo assim que o NURAP, ele consegue pegar a lei, porque você tem a lei de cotas, você tem a lei que fala dos negros, você tem que fala do LGBT, do PCD, mas vocês dão concretude, porque às vezes chega na empresa, nem a empresa sabe, nem eles sabem dos direitos, os adolescentes, nem a empresa sabe como lidar com isso, e vocês vão ensinando, né? E vocês fazem esse diálogo com a empresa, né, Letícia? Eu estou entendendo que é isso, né? Sim, então nós temos esse diálogo de não é só uma lei, mas para um PCD mesmo, a gente tem que ter uma empresa que ela esteja habilitada para isso, que ela tenha um ambiente de convivência propício a isso, não é simplesmente contratar um PCD. O mesmo serve para os outros projetos também, LGBTQIA+, e assim por diante. Como que tem que ser essa tratativa, como que tem que ser o ambiente? A Agatha, ela citou uma questão da tecnologia e a educação hoje precisa de uma metodologia ativa, né? Não só aquela questão do papel, lousa, o jovem hoje ele precisa falar. Hoje ele precisa ter prática, hoje ele precisa ter técnica, dinamismo. Então, no educacional, a gente traz muito disso também para essa fixação e crescimento desse jovem. Me dá um exemplo prático, porque eu trabalhei numa multinacional, nas brasileiras não vi tanto. E a gente tinha um negócio que chamava assim, eu não sei como é que é o nome hoje, talvez você até saiba, que você chegou na empresa, você tem uma adaptação, é como se fosse uma integração. Integração. E a gente recebia uma cartilha, aí você, essa empresa nasceu tal. A gente saía conhecendo departamento por departamento, apertava a mão do gerente, esse aqui, esse está começando, tal, né? E muitas empresas não fazem essa integração, então a pessoa fica meio perdida. Então, por exemplo, vai receber uma pessoa que é um PCD. O que é certo, o que não é para a empresa? Seria certo eu chegar e falar, olha, essa pessoa está começando, a deficiência dela é essa ou não? Falar com as outras pessoas ou não é certo? O que é certo e o que é? É necessário fazer um trabalho. Eu falo que antes de acolher um PCD, a gente tem que fazer um trabalho com a gestão e com os colegas de equipe. Eu trabalhei também em outras instituições no mercado financeiro, até mesmo, e nós tínhamos exemplos de PCDs, por exemplo, que tinha a questão visual, que você tinha que adaptar a tecnologia. Então, quais eram os aplicativos? O mesmo serve para o NURAP e para os alunos em si, para os jovens em si. Então, eu tenho que adaptar a tecnologia, qual que é o sistema que eu tenho que colocar. Se eu tenho, por exemplo, um animal que vai servir como guia, qual que é o ambiente que eu tenho que deixar esse animal? Eu tenho que conversar com a minha equipe, porque eu tenho que falar para a minha equipe como que eu posso ser útil para essa pessoa, porque essa pessoa ela não está ali só para cumprir uma cota, ela está ali para ser produtiva e trazer lucro, capital para a empresa. Então, assim, é um trabalho com toda a gestão e com toda a equipe. Depois que toda a equipe, toda a gestão está treinada, aí sim eu vou incluir o PCD, porque tem que ser orgânico, eu não posso ser um peso para aquela organização. Entendi. E o NURAP ele tem essa conversa, tanto com as empresas parceiras, quanto com o jovem ou com a pessoa que está ali naquela vaga. Mas, por exemplo, o Agatha, por exemplo, pegar também um jovem LGBTQIA+. Aí, a gente também tem dúvida, assim, vai receber, é certo falar que não é? As pessoas, eu acho que a conversa assim, é muito pouca, né? Então, todo mundo tem dúvida. Hoje, você não sabe como tratar, como receber. E o jovem também, ele vai chegar numa empresa, imagina, no primeiro emprego, como eu estava falando, a gente não sabia nem como chegar, tal, né? Eu comecei com 12, mas vamos lá, 14. Acho que é a mesma situação, né? Então, ele tem que ser recepcionado e quem está recepcionando também. Dá exemplo, o que é certo, o que não é certo, o que se orienta. O certo é você falar não sei. Primeira coisa, né? E a gente tem orgulho de falar das nossas empresas parceiras, porque aquelas que nos buscaram porque não sabiam. E queria, junto com o NURAP, aprender. O NURAP ele tem a demanda, que são as pessoas, e nós já fazemos um trabalho com essas pessoas de capacitação, treinando-as para esse enfrentamento dentro do mercado, né? Em contrapartida, as empresas também nos procuram para poder conversar. Fala, olha, eu tenho dificuldades dentro da minha empresa, por ser uma empresa 90% de homens, por ser uma empresa 70% de pessoas brancas, né? A maioria, ou quase todas, autodeclaradas cisgêneras, enfim. Só que
essa empresa, dentro do mercado, ela é uma empresa que está fechada. Porque hoje o mundo nos pede diversidade. As pessoas que estão lá no nosso banco de talentos são muito profissionais. Essas empresas entenderam o seguinte: preciso de um trabalho interno. Então, elas se abriram. Hoje, elas têm os seus comitês de diversidade para discutir sobre cada pauta de diversidade. É racial? Vamos discutir sobre o negro. Vamos discutir sobre a questão do racismo estrutural, né? Que os negros estiveram, sim, fora do mercado por muitos anos e também com baixas escolarizações, porque a maioria teve que trabalhar. Vamos falar da questão LGBTQIA+, que a cada dia aumenta mais a nossa letrinha. Por quê? Porque as pessoas estão se sentindo mais livres e iguais para serem quem elas querem ser. A questão das pessoas trans, do profissional trans, né? A empresa ela tinha receio de contratar, sim. Medo, na verdade. Né? Qual banheiro que essa pessoa vai usar? Era a primeira pergunta, né? Nós até levávamos de uma forma mais leve. Ora, dentro da minha casa só tem um. É esse o banheiro que todos vão usar. Então, as empresas, elas se adaptaram. Quando a gente fala em adaptação, não é a pessoa que está dentro da diversidade, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma pessoa com deficiência que tem que se adaptar. E sim, o espaço tem que se adaptar para ela. Porque profissionais elas são e muito produtivas. Muito legal. Gente, tem muita coisa para falar da Nurap, mas se você está nos acompanhando, vai lá no site deles, que é nurap.org.br. Isso mesmo. Vamos colocar, já está aí na nossa tela, nurap.org.br. Lá tem tudo explicado, até porque eu não já vou falar já com a Ágata, porque assim, o trabalho principal que vocês fazem, a gente está falando da questão emocional, porque é muito importante, né? Mas tem, claro, a questão técnica que é super avançada no Nurap. Ela vai falar daqui a pouco. Então, assim, quem quer procurar uma vaga, você podia até falar o público, qual que é. A Letícia, quem fica à vontade, quem puder falar. Hoje nós estamos atendendo o público em geral. Certo. Né? Nós temos hoje mais de 300 empresas parceiras. Nós não atuamos somente em São Paulo, capital, nós temos alguns polos regionais, inclusive no interior, em Sorocaba e região. Legal. Né? O Nurap hoje ele faz também treinamentos, capacitações dentro das empresas para essa gestão. Olha que legal. Receber melhor esse profissional. Mas e a faixa etária? Não tem uma faixa? Tem. A faixa etária inicia-se dos 14 anos. Tá. E aí vai embora até os 100, porque nós atendemos as pessoas com deficiência, né? Hoje, uma pessoa com deficiência que tem... A lei da aprendizagem, ela atende até 24 anos. Certo. Mas se for um aprendiz com deficiência, a lei, ela entende que dentro de uma análise, essa pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo para se desenvolver igualmente como os outros, né? Tá. Então, tem todo um trabalho em cima disso. Eu queria que você explicasse, então, qual é o público que nos assiste, quem que pode entrar em contato assim? O jovem que está na faixa de ser jovem aprendiz, a pessoa PCD e também a empresa que pode entrar em contato. Como que é? Perfeito. O jovem aprendiz, ele pode nos procurar a partir dos 14 anos até os 22 anos, porque o contrato vai até 2 anos. Com 24, ele é interrompido do programa, conforme a lei. Então, esse jovem, ele pode, se ele estiver estudando, ele não pode estar fora da escola, do ensino regular. Se ele estiver fora da escola, também pode nos procurar, que a gente tem uma rede de apoio social e pode ajudar essa pessoa a conseguir uma vaga escolar, tá bom? Se ele tiver concluído o ensino médio, também pode, porque muitos jovens acreditam que ele tem que estar estudando. Não, concluiu o ensino regular, pode ser jovem aprendiz. Aí ele vai ser dentro da faixa etária dos 14 aos 22, para poder cumprir o contrato até os 24. O ensino regular terminou o ensino médio? Ensino médio, precisa fundamental, terminar, médio, EJA. Para ser jovem aprendiz, precisa terminar o segundo grau, não? Pode estar cursando. Pode estar cursando. Pode estar cursando. Seja no primeiro ano, segundo, terceiro. Isso. Ah, legal. Dentro dessa faixa etária... Tem que estar na faixa, né? Isso, a partir dos 14. Isso. E dentro dessa faixa etária, a pessoa, ela pode também vir como PCD, um PCD laudado, que a gente também faz o encaminhamento de jovem aprendiz como PCD. Tá? Se for uma pessoa com deficiência acima dos 18 anos, aí ela entra dentro da lei de cotas com deficiência, né? Que é o processo de CLT,
dentro da empresa, só que o NURAP tem um projeto de também acompanhar essas pessoas, muito parecido com o do Jovem Aprendiz, não só de captar essa pessoa e incluir no mercado, mas também de acompanhar essa pessoa. Chama-se Projeto Effective. Tá? Esse projeto ele acompanha essa pessoa com deficiência, dá capacitação. A empresa, às vezes, ela fala, olha, eu preciso que vocês acompanhem, eu preciso que vocês continuem dando algumas orientações técnicas para essa pessoa. O NURAP faz esse atendimento. Hoje nós estamos em torno de 500 pessoas com deficiência sendo assistida pelo NURAP e trabalhando. Nossa, são números bem grandes mesmo. Então me fala uma coisa, só para pegar um passo a passo, acho que a Letícia pode nos ajudar. Eu estou com 14 anos, aí eu fui lá, entrei no site do NURAP, aí tem vaga, não tem, faço uma inscrição, e depois eu vou para lá, quanto tempo eu fico, quantas horas... Então... Certo. Fez a inscrição, mandou ali um e-mail para o currículo, @nurap.org.br, sendo selecionado para aquela vaga, entrando dentro de trabalhando numa empresa, vai uma vez na semana para o NURAP. Quer dizer que foi selecionado, eu já começo a trabalhar e simultaneamente eu faço o curso? Isso, porque a lei, ela fala que o jovem precisa trabalhar e um dia na semana, na mesma carga horária de trabalho, ele precisa cursar. Tá? Então, se o contrato dele for 4 horas de trabalho, ele vai ficar em 4 horas em simultaneidade, que seria esse curso. Tipo, de manhã com vocês? Das 8 até meio-dia, ou a parte da tarde, né, das 2 às 6. E se for, por exemplo, 6 horas de trabalho, ficaria das 8 às 2 horas da tarde com a gente. Tá? Nesse momento é onde nós temos uma grade curricular e nessa grade nós temos assuntos como, por exemplo, administração, contabilidade, RH, tem alguns assuntos voltados para tecnologia, marketing. Então, assim, todos os temas aí que uma empresa, né, uma organização precisa ter um departamento específico, além das habilidades pessoais. Quanto ganha um jovem aprendiz? É fixo? Vai depender da empresa, da carga horária. A lei não define assim, exatamente. Na verdade, a lei, ela diz que o jovem ele tem que ter uma bolsa, né, que eles falam, né, a gente fala salário, porque é profissionalização, mas é uma bolsa. Esse piso, ele depende se for a empresa um piso regional, o jovem segue o piso regional. Se for convenção coletiva, ele segue o piso da convenção coletiva e se for o piso nacional, ele segue o piso nacional do salário mínimo. E por hora. Então, por hora, ele segue aqueles pisos que a empresa também está registrada. Acho que você foi patrulheira, né? E o meu tempo era isso também, patrulheiro. Usava capzinho. E aí, o dia mais feliz da minha vida é ganhar meu saláriozinho, pelo amor de Deus, né? Aí é aquela questão, né? Às vezes os pais falam, não, calma, que aqui quem vai gerenciar sou eu, né? Tem que ter uma certa autonomia. A gente vai falar disso no segundo bloco, porque é muito importante que eles tenham também uma capacitação, um aprendizado, um curso financeiro para jovens. É bem legal. A gente vai para um rápido intervalo, mas olha, enquanto isso, dá uma olhada lá no site e entra na rede social, porque @NURAP, NURAP, de... Profissionalizante. Aí você vai lá no Instagram, tem foto, tem tudo lá para ele. E aí você pode ir lá fazer uma visita. E depois do intervalo eu vou saber se tem as outras atividades que eles fazem, se tem voluntariado e como é que eles sobrevivem também, porque às vezes você pode ajudar também, tá bom? A gente volta já. A Lesp Cidadania está de volta conversando com o NURAP, que é uma entidade que trata muito sobre empregabilidade de jovens, eles dão cursos, capacitações. Se você acompanhou o primeiro bloco, foi muito bacana, eles deram inclusive dicas muito interessantes para a gente. A gente estava aqui já no primeiro bloco com a Agatha Dourado, que é gestora e pedagoga lá na entidade. No primeiro bloco a gente conversou com a Letícia Lima, que também é educadora, deu várias dicas interessantes. Ela agora cedeu espaço aqui para o Diogo Carniato. O Diogo é educador, é comunicólogo e vai nos ajudar aqui. Diogo, obrigado, viu? Obrigado a você.
Ô Diogo, você vai fazer a vez da Letícia, que ela falou da questão da educação financeira que eu prometi, mas antes eu queria passar para você para falar um pouquinho da questão do senso crítico do jovem, né? Porque a gente sabe que hoje tem inteligência artificial, conteúdo tem muito, mas a gente precisa separar um pouco, né? E você tem uma preocupação nesse sentido. Bom, Jeremias, eu não sei se você é pai, ou se você convive assim com jovens, mas o que a gente mais tem visto é tanta informação. Hoje a gente tem um tutorial de como montar um foguete. Mas será que ele vai atrás? Será que ele realmente tem acesso de interesse a essas informações que todo dia a gente recebe? E as redes sociais, né, as telas e toda essa pressão social, familiar, por carreira. E a gente vê muita falta de oportunidade também, até para jovens que têm uma capacitação e formação, porque a gente também trabalha com jovens que estão cursando, né, ensino superior. Então, é muito desafiador eu trazer um diálogo que eu fale com aquele jovem do final do ensino fundamental, com aquele jovem que já está próximo de se formar numa graduação. Eu gosto muito de levantar essa questão do senso crítico. Eu uso até... quando eu falo para eles, estejam no lugar que vocês forem. Você vai assistir uma novela com a sua avó? Conversa sobre a novela. Que pontos ela achou? Você está assistindo uma animação? Converse isso. Você assistiu um filme, uma temporada, aí, sei lá, 9 temporadas de uma série, aí eu pergunto para eles, o que vocês acharam dessa série? Mas eu não quero termos técnicos de produção, eu quero saber o que você entendeu. Eu trabalhando esse senso crítico, para quando eles chegarem numa reunião, ele participou de 12 reuniões na empresa, na 13ª, e você, quem é? Ah, eu sou o Jonathan, aprendiz e tal, o que você acha? Ah, o que eu acho? Ele vai falar, porque ele estimulou as formas dele entender conceitos, desde a novela com a avó até um projeto empresarial. Então, acho que as questões de análise, colocar, né, as ideias de uma forma organizada, eu acho que o senso crítico não é nem eu criticar, né, trazendo a verbalização da coisa, mas o que eu absorvo de fato? Eu leio um livro ou eu apenas passei uma página? Eu vi uma notícia? Então, o que eu posso associar? E eu pergunto muito, o que é a criatividade de vocês? É arcabouço de conteúdo, é arcabouço de vocês conseguirem trazer diversos temas. Então, poxa, professor, você conversa sobre tudo? Eu falei, não, eu não converso sobre tudo. Mas é sempre importante eu saber um pouco, para eu ter um ponto de partida. E acho que esse senso crítico que eu tento liberar. Então, todos os inícios, né, de aulas, né, que eu tenho uma turma por dia, de segunda a sábado. Então, cada turma a gente vai sentindo como que é a experiência de cada um, o perfil, e eu tento trazer isso para eles. Então, quando eles assistem um filme, um clássico, assistam cinema nacional. Assiste lá filmes blockbuster, mas mescle com cinema nacional, com grandes diretores, pegue uma notícia de política. Eu não gosto de política, mas se eu não me inteirar por política, que tipo de cidadão eu sou? Sim. Você votou, você não votou? Se você não votou, como que você vai reclamar? Então eu parto sempre daí, Jeremias. E como é que você trabalha isso na prática? Porque assim, a gente que é jornalista, a gente sabe sempre que por trás de uma determinada manifestação tem interesses, porque às vezes se você não sabe o interesse que vem por trás, você não sabe nem interpretar a resposta, né? E às vezes numa sala de aula, dialogar, se for sobre um filme, tudo bem, né? Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de falar as realidades, o que pensa, né? Então, ao mesmo tempo que esse diálogo pode ser mais aberto, também a pessoa pode ficar um pouco reprimida, né? Como é que você estimula esse diálogo ou uma pesquisa também, né? Hoje a gente tem inteligência artificial. Esses dias o cara falou, não fique alucinado. Eu falei, mas eu fico porque é tão bom. Eu sou do tempo que a gente ia na Folha de São Paulo marcar data para fazer uma pesquisa. Hoje a gente pergunta, já responde, né? Tem que ficar um pouco entusiasmado. Mas como é que você estimula esse debate? Eu diria uma palavra-chave, sensibilização. Acho que ambiente pedagógico, acadêmico, eles têm que se sentir seguros. Quando você trabalha essa segurança, trabalha essa confiança, para que eu possa me expressar como sou e como penso o mundo, porque ali eu não tento trazer o que é certo e o que é errado. Tanto que eu falo, pessoal, essa é a minha opinião, discordem de mim, mas eu estimulo. Eu tive jovens que não falavam e não eram antissociais, eles eram
pessoas que tinham, assim, eu preciso me identificar para eu poder mostrar quem sou. E quando saía, parecia que saía tudo de uma vez. Então, assim, posição de fala, temas... Claro, a gente ainda está engatinhando, né? Tantas coisas que a gente tem buscado, por isso que o NURAP até mostra essa diversidade que vai muito além do que a gente acha só em questões de gênero, sexualidade, entre outros. A diversidade, ela é muito mais ampla, só que vamos começar com a pizza de mussarela para depois passarmos ali para uma de pepperoni. Então, trabalhar essa confiança para que eles tenham essa posição de fala e esse espírito de crítica, talvez de entender o mundo, entender contextos, é o meu ponto de partida. Muito bacana. Olha, sobre esse assunto aí, se a gente começar, a gente vai longe, porque é muito interessante, muito legal. Mas você já viu que um pouco do que eles falam aqui é o know-how que eles têm. E se você tem curiosidade, procura o NURAP, que é nurap.org.br, ou você vai nas redes sociais, @NurapOficial, NURAP. Eu vou voltar aqui com a Agatha para ela explicar para a gente, porque assim... dá uma certa localização também, porque quem não é da capital paulista, você falou que está em outros bairros, mas, por exemplo, Grajaú, Santo Amaro, que região que vocês atuam principalmente? A nossa sede ela está situada em Santo Amaro, tá, bem ao lado do metrô Adolfo Pinheiros, da linha Lilás. Tá? Essa é a nossa sede administrativa, tanto o jovem como a empresa, como outras organizações, escolas, podem nos procurar. Nós atendemos e fazemos parceria com todos, né, para poder entregar à sociedade o que ela precisa. Certo. A gente consegue atender ali, nesse endereço, todo o entorno da Zona Sul, Sudoeste. Né? Eu, por exemplo, moro em Taboão da Serra e trabalho lá, então a gente consegue atender em Bugaçu, Itapecerica, em Budas Artes, toda essa região. Os polos do NURAP, eles são polos de capacitação. Aí já não se tem um quadro de colaboradores administrativos. Nós temos em Osasco, ali no quilômetro 18, referência da estação Comandante Sampaio. No Polo Centro, nós estamos em parceria com o Sindicato dos Comerciários, é isso? Ao lado do Vale do Anhangabaú, do metrô Anhangabaú, na Rua Formosa. Em Bugaçu, nós temos ali, bem no centro de Bugaçu, na Praça Matriz, um polo do NURAP. E também temos um polo em Sorocaba. Né? E todos esses polos atendem o jovem aprendiz em suas capacitações. Ou seja, se existe alguma empresa dessas regiões, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Sudoeste, São Paulo e interior, próximos de Sorocaba, podem nos procurar para essa parceria. A empresa ela é cumpridora dessa cota. Muitas vezes ela tem uma quantidade de cota para ser atendida, só que ela não consegue encontrar um parceiro que a compreenda, que a atenda. E o NURAP, ele tem esse diferencial. Sim. De olhar para essa empresa, escrever uma proposta direcionada para essa empresa. Buscar candidatos que tenham já esse match com essa empresa. E a gente sempre procura adolescentes que têm a cara da empresa mesmo, que vai se desenrolar lá dentro e que vai ser um futuro colaborador. Vocês fazem praticamente um serviço de RH ali, a empresa já dá uma economizada também, né? Quando a gente está falando dessas questões, a gente está falando principalmente de que leis? Do jovem aprendiz, lei de cotas? Isso, da lei do jovem aprendiz, a lei de cotas e a lei de estágio, né? O estágio obrigatório pela universidade e o estágio não obrigatório também. O NURAP também é um agente integrador de estágio. Mas para a empresa, aí vai depender de quantos funcionários ela tem, né? Porque daí também tem a questão do PCD, pessoa com deficiência. Algumas coisas são obrigatórias, né? Não sei se é obrigatório ter um jovem aprendiz. PCD eu sei que é obrigatório. Isso que eu queria que você explicasse. Na verdade, a empresa ela tem dentro de 2 a 5% de vagas para jovens aprendizes. Né? Tá. Ela não precisa cumprir os 100%, mas ela tem que ser cumpridora dessa cota. Pessoa com deficiência também. O que o NURAP faz a empresa entra em contato e fala com a gente,
nós temos os consultores para atendimento, e aí a empresa pode questionar, olha, eu tenho X quantidade de funcionários e eu gostaria de cumprir tanto dessa cota, ou quanto que eu tenho de cota, né? De jovem aprendiz, de pessoa com deficiência. A gente também tem essa consultoria para a empresa. Então é só ela nos procurar, se ela não tem esse olhar. Hoje em dia está muito difícil a empresa não ter aprendiz, né? Nós temos também bastante organizações sociais que fazem esse trabalho, mas às vezes a empresa ela já quer o jovem aprendiz para um futuro cargo lá dentro. É uma porta de entrada hoje, a socioaprendizagem, para que ela tenha o seu quadro de funcionários também. Né? Então, às vezes, a empresa ela fala, olha, eu tenho aqui uma vaga assim, 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 gostaria de ter jovens aprendizes nela e eu gostaria do perfil tal. Perfil é o quê? Idade, né? Se é um jovem que tem perspectivas para estudar ou não. E aí entra a questão da diversidade, que a gente conversa com a empresa. Né? Olha, a gente tem esse perfil, porque a gente não exclui, o NURAP não é excludente, como muitas organizações fazem uma provinha para o jovem poder entrar. Não, é só entrar. Entregue seu currículo que nós vamos buscar você. Nós vamos buscar você, vamos acolher você. Se você não tiver ainda expertise de entrevista, nós vamos te treinar para entrevistas, tanto entrevistas presencial como online, que é um universo hoje bem difícil para o jovem, né? A questão do trabalho e da entrevista remota, da entrevista que a pandemia nos ensinou a fazer, né? E que não é a presencial, e o jovem já é um ser que se fecha, é inibido, tem vergonhas. Imagine abrir uma câmera, a gente estava falando de tecnologia e tal, mas o jovem ele não é tecnológico. Ele é celular, Instagram, WhatsApp. É isso que ele é. Né? Netflix. É isso que ele é. Então, trabalhar esse jovem para ele entender que, dentro dessas redes que você utiliza, tem profissionalismo ali. Tem o profissional ali. Então, vamos utilizá-la para o profissionalismo. Então, tudo isso a gente capacita esse jovem e entrega para a empresa. Eu achei muito legal, você falando aqui, eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos, chama Primeiro Quebre Todas as Regras, que ele falava da individualidade das pessoas, né, e do talento. Então ele falava, não adianta você pegar uma pessoa que, sei lá, ela digita 1000 palavras por minuto e o outro digita 5.000. Aí o que a empresa quer? Ela pega quer que todo mundo atinja 5.000. Ele falou, está tudo errado. Porque o que atingiu 5.000, ele tem talento para aquilo. Então ele vai atingir 10, 15 mil se você investir nele. E o de 1.000, ele vai atingir 1.200. Põe ele para fazer outra coisa. Então, assim, olhar a individualidade, olhar o talento, né? Exato. Então, assim, não olhar para a deficiência, né? Porque se você olhar para a deficiência, aí já começou errado. Olhar porque aquela pessoa que às vezes é deficiente visual, pode ter e isso acontece com o corpo, né? A audição mais apurada, vários outros talentos que ela vai desenvolvendo e que vai servir para a empresa. Então, é muito esse match que você falou aí que é muito interessante. Mas deixa eu passar aqui a palavra de novo para o nosso educador também, o Diogo Carniato. O Diogo, você está lá há quanto tempo já? Olha, eu já estou entrando no meu 8º ano. 8º ano, já deu para aprender com essa turma. O que você aprende? Porque a gente também aprende com eles, né? Muito. E uma coisa interessante para complementar a fala da Ágata, muitos locais que os jovens talvez não tenham, a gente às vezes pensa que o jovem ele não... Mas às vezes é muito mais complexo, né? Até para um deslocamento. Deslocar de cidade. Então o NURAP pensando nisso, para chegar nas comunidades e até nos locais periféricos, assim, onde o jovem talvez não tenha essa informação, a gente tem um projeto chamado NURAP Sob Rodas. É um ônibus que é uma sala de aula. Então a gente vai fazer a captação desse jovem e a capacitação para que ele vá melhor preparado para uma entrevista. Então... E a capacitação é no ônibus? Dentro do ônibus. Inclusive, mas por quê? Vamos supor, ele está no Grajaú, ele tem que se deslocar, teria que se deslocar até aqui no Santo Amaro? Sim, a gente tem pontos estratégicos que a gente chama do projeto. O ônibus vai lá e para e eles entram no... Ah, entendi. Vai lá em Grajaú, para... É uma das formas. Ah, entendi. A gente tem até nos polos e até
outros endereços com empresas parceiras que a gente faz pontualmente, no local físico mesmo. Mas muitas vezes a gente vai até o local com o ônibus. Então, por exemplo, extremo da Zona Leste, regiões do ABC, então a gente vai com o nosso ônibus, com uma pessoa, normalmente um educador mesmo, e já faz normalmente a gente já consegue parcerias com escolas da região, marca o dia, olha, compareça no nosso ônibus. E também em feiras, inclusive, a gente participou do último, da Feira Consciência Negra, né? Da Expo Consciência Negra no Memorial da América Latina. Então, teve muita adesão. Então é aquela coisa, né? Se Maomé não vai... Vai ter que ir até lá. Agora, eu queria que você falasse, você falou um pouco de senso crítico, né, de mentalidade, e eu queria que você... eu estava vendo esses dias, né, como jovem brasileiro, os meninos, né, querem ser jogador de futebol, ou quer hoje é tal do YouTube, como é que é? Influencer, né? Tá. Aí se invoga muito. Aí eu vi lá na China como um cientista dizendo que quando ele foi brasileiro, ele foi lá visitar, como os jovens chineses querem ser cientistas. E também vi uma outra entrevista esses dias que falava um empreendedor e dizia assim, fora do Brasil, né, por que vocês não investem tanto no Brasil? Porque o Brasil forma pouco engenheiros, né? E o país que não tem muito engenheiro, a gente não investe muito, porque essa engenharia, não estou falando mais de... Às vezes a pessoa pensa em engenharia civil, mas hoje é engenheiro de software, outros tipos mais avançados, não mais avançados, mas enfim, diversificados. Como é que você trabalha com essa mentalidade de falar, gente, olha, matemática não é tão difícil, essa área também tem, porque às vezes o pessoal vem com... Às vezes a mentalidade tem que mudar um pouco, né? É a jornada acadêmica que a gente pensa, porque eu falo isso com eles, né? Muitas vezes eu tenho uma ideia de uma profissão, eu tenho uma ideia de uma área de segmento profissional, mas chegando lá, será que é exatamente isso? Eu diria que assim, os cursos que eles têm mais interesse, talvez sejam os cursos que estão com uma ascensão de mercado, né? Cursos voltados para a saúde mental, então psicologia, muitos jovens procuram psicologia. Bom, a área de tecnologia a gente expande para não só os rapazes, muitas moças aí também têm buscado ingressar na área de tecnologia, mas eu falo da jornada acadêmica, várias questões para a escolha profissional, porque parte já de uma pressão social. Você completou 18, você tem que decidir em um ano ou menos qual vai ser a carreira da sua vida. Então, ou às vezes tem uma pressão familiar. Você vai ser engenheiro, por exemplo, porque todos nós somos. Você vai ser o desgarrado da família. Então, a gente busca trabalhar assim, quais são as potencialidades, talentos que realmente eu possa engajar numa profissão e até numa formação, bacharelado, pós-doutorado e por aí vai. Então, eu tento sempre trazer, e até os monitores, né, nosso corpo pedagógico, nesse sentido de o que você gosta de fazer. Mas para o jovem não é bom numa empresa ele passar por vários setores e as empresas estão preparadas para isso? Por exemplo, porque eu conversei com um empreendedor aqui, ele falou, olha, eu passei no contas a pagar, contas a receber, RH, contabilidade, marketing, e isso tudo me enriqueceu muito. Às vezes você ficar num lugar só ali também não é bom. O jovem é bom ele se descobrir, né? Tem bastante, assim, tanto que tem jovens que fazem até 2 contratos de aprendizes, né? Isso é legal. Ele não pode atuar na mesma área, no mesmo departamento que atuou antes, mas uma coisa que é interessante, jovem tem dificuldade até para escolher o filme que vai assistir, imagina uma carreira. Eu tenho até hoje. E é muito isso, né, Jeremias? Acho que quando eles começam a trabalhar, muitos deles se encontram. Me encontrei no RH, me encontrei na contabilidade. Então, às vezes, vai mudando, né? Sim, desperta por causa de vivenciar. Tanto que a gente estava até comentando, eu acredito muito que para quem começa a carreira tem que vivenciar o ambiente de empresa, tem que vivenciar as experiências, seja atendimento, tá ali na linha de frente, porque home office ele é bom, mas profissionais que já estejam com uma experiência, ou pelo menos trabalhar num formato híbrido, mas viver, né? Porque é aquela coisa, o jovem, quando ele fala, trabalhei, professor, 4 horas hoje, é um absurdo, eu tive que atravessar. Eu falei, calma. Calma que tem mais para vir pela frente. Aliás, esse é outro debate interessante, né? Enquanto na Europa, até Brasil, a gente fala em reduzir a jornada, na China eles falam em jornada de 12 horas, né? Quem é que está certo, quem está errado? A gente pode discutir isso no outro programa. Bom, a gente está falando aqui com os colegas da NURAP, né? Que é
o núcleo, me ajuda, Agatha, o nome completo, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, NURAP. NURAP, então é só você colocar NURAP, vai lá no site deles, vai no @ também NURAP Oficial. A gente está caminhando para o final, Agatha, mas assim, só para fazer um resumo, eles atendem desde Grajaú, Osasco, São Paulo, Grande São Paulo. A sede deles fica em Santo Amaro, mas você não vai lá direto, você vai entrar no site, né? Você liga, tem lá toda a forma de contato, deve ter um formuláriozinho, tá? Tanto as empresas quanto o jovem aprendiz e a pessoa com deficiência, mas eles têm um trabalho muito amplo. Então, para finalizar, vou passar aqui para a Agatha, porque olha, eles trabalham com imigrantes, capacitação para deficiente, ensino profissional, inclusão, com pessoas LGBTQIA+, né? E com diversas parcerias. Então, o que faltou aí, dá seu recado para, principalmente para o público que precisa entender o que é o NURAP e ir lá conhecer. Obrigado, Jeremias. Bom, pessoal, o NURAP ele atende a todas as pessoas, independente da sua especificidade, sendo ela profissional. NURAP ele capacita a pessoa que tem a necessidade de um start no mercado, desde o jovem aprendiz, a pessoa com deficiência, aprendiz com deficiência, todos os leques da diversidade, e também conversamos neste mesmo caminho com as empresas que buscam esses profissionais. Tem muita empresa que buscam abrindo vagas afirmativas em suas empresas para pessoas com deficiência, para imigrantes, para profissionais negras e negros, para a mulher, né? Para o indígena, para o LGBT. Então, nós temos um banco hoje de talentos no qual nós já capacitamos e que está lá aguardando só essa oportunidade de vagas. Nós temos também 2 projetos que nos ajudam nessa sustentabilidade financeira, porque não é fácil manter durante esses 37 anos o NURAP, né? O NURAP hoje ele se mantém através das empresas parceiras, que ela remunera o NURAP para cuidar desses aprendizes, dessas pessoas com deficiência, acompanhá-los, né, durante os seus contratos. Porém, nós conseguimos 2 projetos, e esses 2 projetos nós buscamos sempre parcerias para que o dinheiro que entrar, a gente possa abrir cursos gratuitos para a sociedade, que é o NURAP Sobre Rodas, que é esse ônibus. Esse ônibus tem o intuito de levar o que o NURAP faz dentro do prédio para os lugares com dificuldades de acesso. Então, a gente leva essa capacitação, esse treinamento, essa palestra. E esse ônibus, ele sim, precisa sim de apoio. A gente tem bastante empresa que pode nos apoiar. A gente faz essa divulgação dessa empresa, parceira do NURAP, e, ao mesmo tempo, ela vai estar cumprindo também com uma questão de sustentabilidade social, ajudando a quem não consegue chegar até nós. E também agora, recentemente, inauguramos um hotel para trabalhar um leque da diversidade, que é 50+, os nossos queridos e queridas idosas. O Residencial Sênior é um espaço que vai trabalhar tanto a parte social do idoso, sendo um lugar que ele vai poder passar o dia inteiro, ter atividades físicas, acompanhamentos médicos, ter um contato intergeracional com os nossos jovens, porque é muito importante, e também vai ser um lugar que a pessoa ali na região de Santo Amaro que queira que o seu idoso não fique numa casa isolado, né? Pode sim alugar lá um quarto para ele e ele morar lá. Esse aluguel é quem vai nos dar a possibilidade do atendimento social para o idoso que não tem essas condições. Nossa, que bacana, muito projeto bem. Então entra lá, gente, no nurap.org.br, visita. Ali, Santo Amaro é basicamente no Largo 13, praticamente. Nós estamos entre a João Dias e Adolfo Pinheiro, bem no meio. Ah, então, tá certo. E, do lado do metrô Adolfo Pinheiro, tá, isso tá mesmo. Pertinho. Bom, nosso tempo praticamente acabou, mas eu sempre peço para o pessoal contar uma historinha muito rapidinho de algum depoimento de algum jovem que vocês viram se transformar, talvez passaram por vários, né? Mas alguém que passou, você está ali 8 anos, teve alguma coisa que te marcou? Um menino, uma menina que falou, puxa, foi transformador? Foi bem transformador. Apesar da gente ter muitos jovens, né, em situação assim
de vulnerabilidade mesmo, a gente às vezes não imagina, né? Teve um jovem há muito tempo, na verdade essa história não foi diretamente comigo, mas me marcou muito, que era um jovem, porque assim, a gente ainda tem um projeto que é o NURAP, o Brechó Solidário, para o jovem às vezes não ter uma camisa, uma calça para ir fazer a entrevista. Certo. E esse jovem, ele participou da acolhida junto com outros jovens para tentar a vaga de jovem aprendiz. E muitos jovens, né, durante o curso, falaram para o professor na época, eu não me lembro qual era o professor, eu sei que eles falaram, ele está com mau cheiro, ele está com muito mau cheiro, a gente não está conseguindo ficar aqui. E imagina que é uma condição que a pessoa é um desleixo. Mas às vezes é muito complicado, Jeremias, a gente julgar muito rápido, né? Sim. Isso é uma coisa também que a gente trabalha bastante. Então, o NURAP, além de fornecer as roupas, falou, olha, está acontecendo alguma coisa, usa o nosso chuveiro, toma um banho, vem tomar banho e tal. Ele passou na entrevista. Depois de acho que 6, 7 meses, ele entrou e falou, olha, eu quero agradecer ao NURAP, porque sabe por que o meu mau cheiro? Porque não tinha um banheiro lá na minha comunidade, onde eu moro somente eu e o meu avô. Não tinha um banheiro. E vocês me proporcionaram aqui o espaço, não só uma oportunidade, mas também eu poder tomar um banho, uma asepsia básica, né? Que para ele fez tanta diferença que ele não veio só falar depois de 6 meses o quanto que mudou na vida dele, mas que ele conseguiu construir o banheiro para ele e para o avô. Caramba. E às vezes a gente vê uma coisa tão básica que para nós passa desapercebido e para ele, assim, foi muito além do que só a oportunidade, né? Ele foi visto como pessoa, ele foi visto como um membro da sociedade. Ele teve a posição de pertencimento, que é a natureza humana. Pertencer. É muito legal. E pode ter problema com alimentação, tudo tão básico, que às vezes a pessoa vai do trabalho dela para casa, não sabe que São Paulo tem vários Brasis, né? Que a gente sai por aí, a gente vai encontrar eles. E o NURAP está muito próximo dessa juventude. E olha, é muito legal, porque o Brasil ainda tem uma janela de jovens, mas eu vi uma matéria recente dizendo que a gente está perdendo um pouco essa janela. O que é essa janela demográfica? São jovens que, em idade de trabalhar, e que vão ajudar a sustentar os velhinhos, né, que vão ficando aí aposentados e tal. E a potência do Brasil. E às vezes se perde, né? Então, acho que o trabalho de vocês é sensacional. E se a empresa puder colocar o nome dela lá nesse ônibus e nesse trabalho junto, eu acho que vai valorizar vocês, o jovem e a própria empresa. Bom, fico por aqui agradecendo muito, viu, Agatha? Venha mais vezes. Com certeza, só chamar. E venha mais vezes. Eu fiquei devendo, a Letícia no primeiro bloco falou sobre investimento, mas você vai ter que entrar no site e conhecer lá, porque a gente vai falar de tudo também, não deu tempo, tá bom? Mas muito obrigado. E a você que acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Até a próxima edição. Reveja esse vídeo lá no YouTube, fica lá, tá bom? É só procurar no NURAP que vai estar lá. Obrigado, até a próxima.